Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a essa aula. Essa é a primeira aula sobre banco de dados, tá? Eu vou conversar um pouco com vocês aqui sobre o que é, para que serve, vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Fica comigo aqui. Se você está me vendo pelo YouTube, por favor, não se esquece de agora mesmo dar um likezinho aqui, tá bom? E para poder ajudar a gente a trazer mais tutoriais, trazer mais aulas sobre o mundo do desenvolvimento, né? Nesse momento, vou mostrar para vocês sobre banco de dados, tá bom? Bom, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para poder mostrar alguns exemplos. E aí eu vou trazendo aos poucos para que você entenda, tá? Vamos lá. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui, para poder a gente ter alguns exemplos, tá? Pessoal, essa aula ela não tem edição, tá? Esse vídeo não tem edição, então o que acontecer aqui tá live. Eu prefiro não editar e faz direto, tá bom? Esse é meu método de fazer essas gravações, tá bom? Vamos lá. Ó, aqui, como vocês podem ver, tá? Deixa eu só maximizar aqui minha tela. Como vocês podem ver, peraí. Ó, como vocês podem ver aqui, praticamente todas as empresas que hoje é da tecnologia, que hoje utiliza tecnologia, ela ela necessita de armazenamento de dados. Ela utiliza um banco de dados. Vocês podem ver aqui várias empresas, grandes empresas, pequenas, elas têm banco de dados. Então, toda postagem que você faz, ela é armazenada no banco de dados, no Instagram, por exemplo. Da mesma forma, no Facebook, Google, uma pesquisa que você faz no Google, ele faz uma requisição para buscar aquela informação. Essa requisição ela está dentro de um banco de dados, tá? Então, praticamente todas as empresas elas usam banco de dados. Então, fiquem atentos a isso. A partir de agora, eu tenho certeza que você vai ver que qualquer informação que você vê na internet, você vai lembrar de que existe um banco de dados por trás, tá? É, Vamos lá. Imagina o seguinte, o próprio governo, né, o Palácio do Governo, por exemplo, eles utilizam um banco de dados para armazenar as informações. Imagina que todas as informações até hoje, né, de tudo que é informação que tenha dentro de um banco de dados do Palácio, por exemplo, imagina que se eles perdessem essas informações, se não existissem banco de dados, isso iria estar armazenado como? Em pilhas de papéis, como era antigamente, né? Onde para poder buscar a informação teria que realmente ir no ficheiro e buscar isso papel por papel, folha por folha, né? Isso era um trabalho gigante que realmente existiu. Porém, agora está tudo armazenado em nuvem, tudo armazenado em banco de dados. Em alguns casos, armazenado em um local específico ali, dependendo do banco de dados. Isso aí eu vou entrar mais para frente em detalhes, tá? Mas tudo se refere a armazenamento hoje em dia em banco de dados, tá? Não se preocupem, porque eu vou chegar no que é banco de dados, para que serve, tá? Só estou dando exemplos do que a gente tem hoje em dia, certo? Bom, como vocês podem ver aqui, deixa eu só melhorar para vocês aqui a imagem. O que é um banco de dados, né? Então vamos para o que é um banco de dados. Banco de dados, ele nada mais é, né? Claro que peguei essa imagem aqui da internet para mostrar para vocês um pouco. Quando fala em banco de dados, a gente pode imaginar, é engraçado isso, um banco feito de dados. Não é isso, tá? Por favor. Nem muito menos um banco, né? É, local, né? Uma casa, algo físico, para poder armazenar esses dados de brinquedo. Não, não é isso, tá? Banco de dados não é isso. Arquivos de banco de dados é o seguinte: banco de dados ele nada mais é do que um repositório. Repositório vamos dar aqui um exemplo, tá? Deixa eu só eu parar aqui para poder dar um exemplo para vocês. Um exemplo de banco de dados. Imagina uma pasta, tá? Imagina uma pasta. Deixa eu só, acho que eu não tenho exemplo aqui, mas imagina uma pasta. Ok, ó.
isso aqui. Isso aqui, tá? Essa caixinha aqui, com alguns fones, tá? Imagina que eu tenho essa caixinha, ok? Para poder eu recarregar os fones, eu preciso fazer o quê? Preciso desse repositório para poder colocar esse fone aqui, né? E ele armazenar, para poder ele armazenar energia, né? Trazer energia para poder carregar esse fone, tá? Então, esse é um repositório onde eu necessito dele para armazenar, ou caso já esteja carregado, eu vou tirar esse fone, ou seja, eu estou buscando algo que eu quero dentro desse repositório para poder utilizar ele. Da mesma forma, no seu computador, você tem ali uma pasta. Imagina que você cria uma pasta e você armazena, você coloca ali suas fotos, seus arquivos, coloca as informações necessárias para que você possa buscar. Então, também imagina no seu celular, você cria uma pasta, ou até mesmo ali os ícones que você coloca, né, os atalhos dos aplicativos que você coloca na área, né, de trabalho do seu celular. Seu celular, imagina ele sendo o repositório onde ele armazena ali os dados. Então, arquivo de banco de dados, eles são armazenados dentro de um repositório, que é o próprio banco, tá? O próprio banco de dados. Então, ele nada mais é como o exemplo aqui que tem nessa tela, deixa eu compartilhar novamente com vocês, nada mais é do que, ó, do que uma pasta, né? Nada mais é o exemplo, né? Um local onde ali dentro fica guardado todas as informações. Essas informações elas podem ser guardadas de forma automática, né? Online, sempre que você faz como uma postagem de Instagram, sempre que você faz uma postagem, ele vai para ali, ou ele pode ser armazenado como uma rotina de agendamentos, algo que a gente pode ver e vai ver lá para frente, tá? Aqui é um exemplo, como eu falei agora há pouco, né, de que existe dentro dessa pasta aqui, data, chamado data, né, aqui, ó, existe aqui vários arquivos. Observe que o formato dele, ele está como curso.mdf, né, curso.log.ldf. Então, são formatos de arquivos compactados na linguagem SQL, né, a linguagem desse banco de dados, onde dentro dele pode ter vários tipos de arquivos, como planilhas do Excel, bloco de notas, imagens, todo tipo de arquivo armazenado em apenas um, tá? Compactado em apenas um, tá? Ah, Rivan, mas tá um pouco complicado entender, mas calma, calma, é só para poder você ter uma noção do que a gente está utilizando, o que é um banco de dados, para que serve, tá bom? É só para poder a gente fazer essa comparação aí na prática do que é banco de dados. Então, aqui nós temos alguns exemplos de arquivos. Vamos passar para a próxima tela. Então, para que serve, né? Para que serve um banco de dados? Aqui também temos mais um exemplo, onde o sistema gerenciador de banco de dados, que é o SGBD, esse sistema, é como eu falei, é um software, perdão, é um sistema onde nesse local ele é armazenado, né? É um repositório, como eu dei o exemplo aqui da caixinha, onde ele é armazenado todas as informações, tá? Um exemplo bem prático de como funciona por dentro, como funciona por trás disso. É o seguinte, ó, normalmente, mostra dados da tabela é o seguinte, dentro de uma tabela, vocês vão ouvir muito falar sobre tabela. Aqui nós temos um exemplo de tabela de amigos, onde nós temos uma divisão de colunas, lembre-se disso, colunas e linhas. São duas informações que a gente usa diariamente dentro de um banco de dados, colunas e linhas, beleza? Dentro dessa tabela de amigos, como exemplo, nós temos aqui a coluna vai ser ali os títulos, né? Nome, e-mail, telefone, como nós temos aqui. Linhas são os itens dessa coluna, né? Que são, da coluna nome nós temos João, tá? Na coluna e-mail, nessa coluna e-mail, nós temos ali joão@dba e assim por diante. Telefone, nós temos o telefone do João, tá? Então, para eu armazenar, se eu quisesse armazenar, por exemplo, aqui uma outra informação, um outro campo chamado Pedro, aqui abaixo, eu iria necessitar buscar, né? Eu quero ir na tabela de amigos, quero ali dentro da tabela de amigos, e eu quero inserir
uma informação ali dentro da tabela. Eu quero colocar aqui informação, eu quero colocar mais uma linha, porque a coluna ela já existe, certo? Então, geralmente nós criamos a coluna primeiro, tá? E as linhas a gente vai incluindo depois. Então, imagina que você fez uma postagem no Instagram. Lá dentro do banco de dados do Instagram, ele tem lá o nome, né? Ele vai ter ali qual foi o post, qual foi a hora, certo? Ele vai ter várias colunas aqui com cada informação para poder essa informação ser gravada e ela ser requisitada e mostrada para você no seu celular. Ela ser, digamos que, apresentada para você. Porque se ela foi apresentada, se alguém vê um post que eu faço no Instagram, é porque eu inseri isso dentro de um banco de dados. E você, para poder ver o meu post, você está indo nesse banco de dados para buscar essa informação. Então, todos estão conectados ao mesmo banco, tá? Mesmo banco de dados. Então, esse é um exemplo prático do que é, de como funciona, tá? O que é um banco de dados? É um repositório sistemático, eu já falei, é um repositório sistemático de informações composto por arquivos, tá? Arquivos SGBD, né? Como eu dei o exemplo ali, que o SGBD, voltando aqui, ó, arquivos SGBD, sistema de gerenciamento, sistema gerenciador de banco de dados. O exemplo do Bubble, que é um sistema, ele já tem integrado ali tanto o front-end, que é a parte visual, como vocês já têm visto em algumas aulas, e tem ao mesmo tempo ele tem o back-end, que é o banco de dados ali, que é a parte onde acontece todo o trabalho, né? E ele já tem um armazenamento próprio, ele tem um banco de dados próprio. Então, ele ao mesmo tempo, ele é um sistema gerenciador de banco de dados, tá? Então, ele consegue gerenciar todas as informações que você insere ali, tá bom? Então, essa foi a primeira aula sobre o banco de dados. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Se você não entendeu, ou se quiser deixar alguma dúvida, alguma coisa, pode entrar em contato, tá? E lembrando, se você está vendo pelo YouTube essa aula, por favor, dá um clique aqui em gostei, compartilha aí com quem está começando e com quem quer entender um pouco sobre o que é um banco de dados. Aguardem para a próxima aula que nós vamos aprofundar mais. Bom, até logo, fica com Deus.